Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar mais um fundo imobiliário dos segmentos de papéis que está pagando dividendos pra caramba, viu? Muito dividendos mesmo. Então vamos pro vídeo sem enrolação, HCTR11. Então vamos começar HCTR11. Calma, não assusta com essa caveira aí não. É um risco que esse fundo imobiliário aí tem. É o quê? Que isso, gente? Tá muito ansioso, tá afobado. Calma. É o quê? Calma, Esquilo. Já falei, vou te explicar lá no final do vídeo. Aguenta a mão, segura essa ansiedade. Afinal, você tem um esquilo, você nem investe. Calma, calma. Nós vamos explicar, calma, nós vamos explicar, relaxa. Lá no final nós vamos passar direitinho nesse risco aí para você ver que pode ser uma estratégia de investimento aí dentro da sua carteira. Segura o coração um pouquinho aí. O HCTR11 está sendo negociado hoje a R$ 124,90, mas vamos primeiro olhar o objetivo do fundo aqui. O objetivo dele é um fundo imobiliário que busca proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas ao longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. Política de investimento, caveirão aqui. O fundo investirá preponderantemente em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Calma, lá no final. O início do fundo foi dia 19/9/2018. O prazo de duração dele é indeterminado. O gestor dele é a Hectare Capital. O administrador é a Vortex. E a taxa de administração, controladoria e custódia de 0,21% ao ano do patrimônio líquido. Taxa de gestão de 0,99% ao ano também do PL e taxa de performance 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Possui uma ótima liquidez média diária de 10,5 milhões sendo negociados ali todos os dias. Preço sobre valor patrimonial 1,05, está tranquilo dentro ali do seu valor justo do patrimônio. Número de cotistas, 160 mil cotistas, então é um fundo bem grande. Dividend yield de 19,04%, isso mesmo, 19,04%. E a valorização nos últimos 12 meses com uma desvalorização de 8,34%, mesmo entregando tantos dividendos assim. E no mês atual ele teve uma valorização de 1,98%. Olhando o seu relatório gerencial, a sua receita basicamente se manteve estável desde março de 2021 até agosto de 2021. O seu resultado também ficou bem estável aqui, ó, de 20,3 milhões. 20,3 milhões em agosto também. E a sua distribuição aumentou, 19,9 milhões foram distribuídos através das suas cotas e 23 milhões lá em agosto de 2021. E o dividend yield dele mensal, olha só que maravilha, 1,7% em março, 1,7% em abril, 1,6% em maio, 1,45% em junho, 1,29% em julho e 1,3% em agosto. Então paga mais do que 1% de dividend yield ao mês. Trazendo agora a diversificação da sua carteira, ele possui hoje 80 CRIs bem distribuídos geograficamente, alocação por ativo 54,6% estão em CRIs, 24,4% investidos em outros fundos imobiliários e 21% em caixa. Alocação por segmento, 20,9% estão em multipropriedades, 24,4% estão em incorporação, 21% em caixa. Essas são as maiorias alocações por segmento. Alocação por indexador aqui do lado, a maior parte, 56,5% está alocada no IPCA, mais 10,2%. Tá gostando desse vídeo aí? Então dá aquela curtida para nós. E aqui embaixo os fundos imobiliários que ele investe hoje em dia. Então é um fundo imobiliário bem diversificado, com 80 CRIs, alguns fundos imobiliários, e está muito bem diversificado geograficamente também, então tá tranquilo nessa parte aqui da sua diversificação da carteira. Agora entrando na parte do rating de crédito, que é aqui que eu queria entrar, aqui que mora o perigo do HCTR11. Mas calma que eu vou explicar tudo certinho aqui, porque isso aqui pode ser uma estratégia de investimento para você, desde que você saiba que você está colocando esse risco dentro da sua carteira. Então segura as ondas aí e ó, escuta o que eu vou falar agora. Pega a visão aqui comigo para ver como que funciona um CRI. Vai sair daqui hoje sabendo tudo, rapidinho, se liga. As construtoras precisam financiar os seus projetos, porque ela começa a construir um prédio, por exemplo, e vende a maioria dos apartamentos na planta ali a prazo. Então ela não tem o dinheiro todo ali para continuar o prédio. O que ela faz?
ela recorre a uma securitizadora. Essa instituição financeira, a securitizadora, ela vai emitir os CRIs e vai vender no mercado para os investidores. Então pode ser negociado no mercado CRI. E você, como investidor, vai lá e compra um CRI daquele ali, para no futuro você receber um dinheiro de volta, um juro sobre aquele empréstimo que você está fazendo para a securitizadora. Ela arrecada aquele dinheiro e vai lá e dá para a construtora terminar a sua obra bonitinha lá e terminar e entregar os seus projetos para os seus clientes. Basicamente é assim que funciona o CRI e tem a classificação, o rate dele ali, do melhor lá que não é inadimplente para o piorzão lá que pode ter um grande risco de inadimplência. Então fique ligado nessa classificação que é muito importante, mas lembrando que não quer dizer que vai ser inadimplente, mas pode te entregar um retorno maior sendo mais arriscado, retorno menor sendo menos arriscado. Você só tem que ter essa estratégia aí de investimento dentro da sua carteira. Se ligou? Voltando aqui então, rate de crédito. O rate de crédito é uma classificação do risco de crédito que atribui uma nota que expressa o risco de inadimplência, ou seja, a possibilidade dos tomadores de recursos não honrarem seus compromissos financeiros. Então, existe essa classificação e existem empresas só para fazer essas classificações. E de onde que eu tirei isso aqui? Tirei do Alexandre Assaf Neto, Mercado Financeiro, um livro top de linha, tá aqui no meio da minha baguncinha. Esse livro aqui para você adquirir, muito bom. Tá bom? Vai explicar tudo no livro que você imaginar sobre mercado financeiro. Voltando aqui, o rate, como que funciona? Tem a classificação do AAA, que é a avaliação de crédito, ela é excelente, então a pessoa não tem risco de inadimplência, até a classificação D, que é inadimplente, a pessoa lá, o devedor tem grandes riscos de inadimplência. E o HCTR 11 está aqui, ó, dentro dessas classes de BBB, que é satisfatório, até CCC, que é ruim, risco de inadimplência. Então, é um fundo imobiliário arriscado para você investir. Aqui do lado, só a título de exemplo, olha só, um dos CRIs dele é BBB, o outro é CCC. Então, é um fundo arriscado porque 90%, 99% dos CRIs que ele tem está dentro desse vermelhinho que eu coloquei aqui. Não cabe trazer todos eles aqui. Então, para você ficar sabendo disso, mas isso pode ser uma estratégia de investimento, porque acompanha aqui do lado, porque quanto maior o risco, maior é o retorno esperado. Por isso que ele está pagando esses dividendos tão altos assim de 19%, porque o risco dele é maior, mas o retorno também esperado é maior, e nós vamos ver o retorno dele nos gráficos agora aqui na frente. Você vai se ligar no que ele trouxe de retorno de valorização das cotas também. Então é uma estratégia de investimento para você colocar na carteira. Você pode colocar fundos imobiliários mais seguros, com classificação de rating lá em cima, AAA, essa classificação do A, e também pode colocar fundos que vão te trazer mais retornos, mas sabendo que é mais arriscado, beleza? E agora entrando na parte gráfica dele, olha que interessante, por ele ser um fundo imobiliário bem arriscado, mas também olha a valorização que ele entregou em comparação ao Ibovespa e em comparação ao IFIX, o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. O laranjadinho aqui é o Ibovespa, o azulzinho é o IFIX. E isso aqui é a valorização do HCTR11. Tem comparação? É muita valorização em cima do índice Ibovespa e do IFIX, muito bom. Entrando agora na parte gráfica dele, um gráfico diário para a gente olhar aqui mais aqui o curto prazo, o médio prazo. Depois, ó, março de 2020, a queda da pandemia. Olha o que esse fundo desempenhou depois disso. E aí uma coisa muito interessante na análise gráfica que a gente costuma olhar é o seguinte: entrou nessa consolidação aqui. Então a força compradora e a força vendedora estavam ali, ó, tranquilas, estavam se equilibrando. Isso aqui é uma dúvida do mercado, o que a gente vai fazer, entendeu? Então a mão compradora e a mão vendedora tá igual. E aí vai, ó, ganhando força quando está no mercado de alta, vai ganhando força, e aí o que acontece? Normalmente depois de um certo tempo ganha força e vai embora. E o que está acontecendo aqui agora com a HCTR11? Olha só, ele chegou nesse ponto aqui que todos os fundos tiveram essa grande queda aqui por taxação de dividendos e por aí vai, igual eu falo em todos os vídeos aí, possível taxação dos dividendos e mercado todo caindo, China e por aí vai. Aí a média móvel 17 passou para baixo de 72 períodos, só que agora olha o que está acontecendo aqui agora.
A média móvel de 17 está cruzando para cima de 72 períodos e sinaliza uma reversão de tendência para alta. E aqui embaixo a gente confirma no MACD e no índice de força relativa. O MACD está aqui azul por cima da laranja, apontando para cima e bem no início aqui do seu crescimento. Índice de força relativa está força compradora até muito mais forte que força vendedora e tá, ó, excesso de força compradora. Pode ser que ele até tenha uma pequena correção, que agora que ele volte a testar por cima ali a média móvel de 17 ou de 72 como suporte. Então vai ter uma correçãozinha aí, não vai demorar, mas tá entrando numa tendência de alta, ao meu ver, para frente aí, pro médio prazo para frente. E agora, olhando o gráfico semanal dele, por que eu acho que ele vai entrar nessa tendência agora? Principalmente pelo MACD, o índice de força relativa aqui embaixo. Então ele está aqui dentro dessa consolidação, perdeu a média móvel 17, já fechou acima dela aqui agora, isso é um bom sinal. Olha aqui embaixo o MACD, ó, o que esse fundo conseguiu fazer dentro da própria consolidação sem perder valorização, foi andando de lado e o MACD foi, ó, só descendo, ele conseguiu ter essa maestria, conseguiu ter dar esse jeitinho dele, ó, chegou cá embaixo o MACD, pô, beleza, respiramos agora fundo e vamos subir, e tá apontando para cima. Na hora que cruzar essa azul assim, igual cruza aqui, ó, por cima, ele vai dar aquela alta ali, provavelmente. É o meu jeito, tá, de olhar as coisas. Isso não é indicação nem de compra nem de venda, não. Você faça as suas avaliações aí. No índice de força relativa do lado, mesma coisa, veio descendo, perdendo a força um pouco aqui compradora, mas ó, dentro da sua consolidação fez a mesma coisa, chegou ali embaixo próximo aos 50%, respirou fundo, vamos crescer de novo. E agora tá indo, ó, 3 semanas que ele tá nessa tendênciazinha de alta aí. Então, resumidamente, o que eu falo desse fundo aqui? Preço valor patrimonial 1,05, dividendos dele excelente, liquidez média diária muito boa, excelente, cotistas, quantidade de cotistas, muito boa quantidade de cotistas, então tem uma certa facilidade nessa liquidez média diária, isso ajuda na liquidez média diária. Patrimônio líquido dele excelente, 1,7 bilhões de patrimônio, e aqui entra a sua parte de você avaliar se vale ou não vale a pena colocar um fundo imobiliário que tem uma classificação rate ali na mais ou menos no BB até C mais ou menos, então ele tem um certo risco de inadimplência dentro desses CRIs. Então é o ponto que você tem que avaliar se cabe dentro da sua filosofia de investimentos, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo um pouco descontraído, trazendo esse esquilo ansioso aí, já te peço aquele like, já se inscreva no canal aqui ainda se você não se inscreveu e ó, tem que ativar o sininho de notificações porque senão você não recebe nada, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, um ótimo dia para você, tchau!